Todos nós temos muitos problemas na vida. Uns têm problemas na família, outros estão bem em sua vida profissional, mas muitas vezes têm alguns desafios a superar, superar. Acrescente-se a tudo isso os nossos problemas em nossa vida moral e espiritual, com dramas de consciência, vivências não resolvidas na infância, traumas e acentuado sentimento de culpa pelas coisas erradas que fazemos na vida cotidiana. Se você tem tido uma vida assim, sem paz e sem esperança, aceite o convite de Cristo e encontre nele a solução e a salvação para uma vida melhor. Tido desventuras, se a felicidade buscas sem achar, não te desanimes ante as amarguras, que este mundo pouco tem para te dar. Vê que nada nesta vida vale tanto quanto a paz e a esperança do além. Cristo pode e quer enxugar teu pranto. Venha Cristo e Ele muito te quer bem. Venha Cristo, Ele dá ao teu problema a solução. Venha Cristo, pois só Ele é quem tem a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Se na vida só tens tido desventuras, se a felicidade busca sem achar, não te desanimes ante as amarguras, que este mundo pouco tem para te dar. Vê que nada nesta vida vale tanto quanto a paz e a esperança do além. Cristo pode e quer enxugar teu pranto. Venha Cristo e Ele muito te quer bem. Venha Cristo, Ele dá ao teu problema a solução. Venha Cristo, pois só Ele é quem te dá a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Queremos falar sobre temores da humanidade. A vida que levamos no mundo atual nos tem causado grandes temores e ansiedades. Tememos até as coisas que mais desejamos e pelas quais lutamos. O nascimento, o crescimento e desenvolvimento de um filho, por exemplo, são experiências desejadas
porém quase sempre numa atmosfera de tensões e grandes preocupações. Isto porque vivemos numa sociedade de sérias ameaças contra a vida, geradas pela inversão dos valores morais, corrupção dos costumes e egoísmo inconsequente. Especificamente, existem coisas em nossa vida que nos tornam mais ansiosos e temerosos, porque nos desestabilizam no meio social e minam as nossas forças, comprometendo a nossa felicidade e bem-estar. Entre esses temores, citamos, inicialmente, o medo da crítica. De um modo geral, temos medo da crítica, porque ela fere o nosso amor próprio, o nosso eu. E isso toca o nosso coração, nos magoa. Principalmente quando as críticas são falsas, sem fundamento, levianas e superficiais. Existem pessoas que, pelo simples prazer de criticar, dizem que a sua roupa é feia, que o seu cabelo é feio, que você é feio. Poderíamos não nos impressionar com isso, até porque o conceito de beleza é relativo. Depende muito dos olhos, do humor e da cultura de quem vê o que se mostra. Existem os que estão sempre de olho em sua vida moral para comprometê-lo com ou sem razão, de maneira maldosa. Todavia, muitos se impressionam com isso e sofrem. Por outro lado, existem as críticas verdadeiras que, se bem conduzidas, poderão ser construtivas, gratificantes. Existem críticos especializados em arte, literatura, esporte e outros cuja palavra é ansiosamente esperada por quem produz uma determinada obra. Não se pode desprezar as críticas em função do bem, contra palavras e atitudes que ameaçam e comprometem a dignidade humana, por exemplo. Independentemente do tipo de críticas, falsas ou verdadeiras, elas são sempre geradoras de ansiedades. Diante das críticas verdadeiras, devemos aprender a suportá-las com maturidade e tentar melhorar o nosso comportamento. Em relação às críticas falsas, é preciso superar as crises de identidade e complexos que inviabilizem a vida. Em segundo lugar, queremos nos referir ao temor do fracasso material. Eis a razão porque muita gente vive gananciosamente. Muitos trabalham exageradamente para evitar o vexame da falta de estabilidade material. Resulta disso a filosofia popular de que precisamos tirar vantagens de tudo, não distribuir nada com ninguém. Essa maneira de ver a vida tem gerado insônia, estresse e neuroses na vida de muita gente. Em terceiro lugar, falamos dos que têm medo da velhice. Esse temor atinge a todos, homens e mulheres. Daí as tentativas para se esconder a idade. Uns pintam os cabelos brancos, outros fazem cirurgias plásticas para esticar a pele do rosto. Outros ainda procuram imitar os jovens em seus usos e costumes, como a maneira de vestir, por exemplo. Por que a maioria das pessoas tem medo da velhice? Certamente, entre outros, porque vivendo numa sociedade que tem preconceito em relação aos idosos, teme-se o isolamento, o ostracismo e, de maneira pragmática, teme-se a perda do poder de mando e de decisão na sociedade. Em consequência de tudo isso, depois de uma certa idade, torna-se problemático para muita gente as festas de aniversário, pois o novo ano de vida parece acelerar a chegada da velhice. Finalmente, queremos falar sobre um outro temor da humanidade, o medo da morte. Muitos temem a morte por falta de convicção quanto ao que vem depois que morreu. E daí a pergunta: será melhor o futuro do que o presente? Apesar de muitos aparentemente dizerem que têm certeza da salvação eterna, é certo que a vida após a morte continua sendo uma incógnita. Em geral, teme-se em menor escala pelos entes queridos. Até os discípulos de Jesus Cristo tinham receio da morte. Sempre que Jesus se referia à sua morte, os discípulos ficavam tristes, entravam em crise. A exemplo deles, nós também temos tido nossas crises quando se fala em morte.
Isso também nos faz pensar que a ideia de ressurreição ainda é um tanto vaga para nós. Nos temores da vida, Jesus nos ensina: ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades, dizem os evangelhos. Certamente que agindo assim, não teremos crises da identidade quando vierem sobre nós as críticas, sejam falsas ou verdadeiras, que abalariam nosso eu, o nosso amor próprio. Teremos maturidade para superá-las com grandeza de alma. Não temeremos o fracasso material, pois as promessas de Deus nos garantem o pão nosso de cada dia com dignidade. Venceremos o diálogo velhice versus morte, pois a nossa vida não depende do que temos, do que dizem e pensam de nós, mas de Deus que nos criou e nos sustenta. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, como o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Perdão, deixa o Salvador com seu amor te salvar.